Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você estiver vendo o vídeo, desejo que o Espírito Santo visite a tua casa, te abençoando e te trazendo ainda mais conhecimento da Bíblia, tá? Então vamos lá, gente. Vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês para a gente fazer a nossa leitura bíblica semanal. Hoje nós vamos ler aí Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá? Pausa o vídeo, pega a Bíblia e vamos fazer junto essa leitura. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. Lembrando que semana passada nós lemos a cura de 2 endemoniados, lembra? E aí Jesus foi praticamente expulso, Jesus e os discípulos, por causa do prejuízo dos homens daquele lugar, né? Que ao Jesus expulsar o demônio de um homem que sofria muito tempo, esses demônios foram para os porcos e eles se lançaram no mar, né? Então, dando continuidade na outra palavra, né? Continuidade a essa palavra, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui então levaram para Jesus um paralítico, né? Um paralítico para que Jesus o curassem. Lá em Lucas, a gente vai ver que eles não conseguiam chegar até Jesus e eles entraram pelo telhado para que o paralítico pudesse ter acesso a Jesus e ser curado por Jesus. Aqui, Jesus viu a fé não só do paralítico, mas principalmente dos amigos do paralítico, que o levaram até Jesus, a fim de que ele fosse curado. A pergunta que eu faço para você até aqui: você tem se cercado de pessoas que te levam para Deus? Os seus amigos te levam a conhecer mais de Jesus? Eles exercitam a sua fé a te tornar um ser humano melhor? Você tem se rodeado de pessoas que te fazem bem? Pessoas que já vivem pela eternidade e crê que esse mundo aqui é só uma passagem curtinha nossa? E o que importa realmente, de fato, é a eternidade? Será que Jesus, quando olha para você, ele encontra você e os seus amigos orando uns pelos outros? Se a resposta for sim, glória a Deus, você está no caminho correto. Se a resposta for não, precisa-se rever essas amizades. Porque existem vários estudos, né, que apontam que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você convive com homens, com mulheres de fé, de Deus, não tô falando de religião, tá, gente? Pessoas de fé, né? Com certeza você vai se tornar uma mulher ainda mais de Deus, um homem ainda mais de Deus. Se você convive com pessoas que são tementes a Deus, que oram, que leem essa palavra, que leem a Bíblia, que buscam mais do alto, possivelmente você se tornará uma pessoa mais do alto, tá? Então aqui, quando esse paralítico chega num leito levado pelos seus amigos, e lá em Lucas a gente vê que eles passaram ainda pelo telhado para conseguir ter acesso a Jesus, porque tamanha era a multidão que cercava Jesus. Então aqui nós vemos o quê? Que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, né? Aqui nós percebemos o quê? Que quando a gente se sente perdoado e é perdoado
por algum erro, alguma falha, porque somos seres humanos, né? E erramos. Então, quando nós conseguimos nos perdoar e receber o perdão do nosso próximo, a gente passa a ter o quê? Bom ânimo, né? Alegria de vida, renovo. Então, vamos continuar aqui. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os seus pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? O mal no vosso coração. Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glória a Deus, graças a Deus pela palavra. Senhor, que passagem maravilhosa, né? Gente, e aí o que a gente percebe? Que Jesus conhecia o pensar de quem? Das pessoas que não criam em ninguém? Dos fariseus, daqueles que eram conhecedores da palavra. E o que os fariseus estavam fazendo? Estavam falando que era blasfêmia. Porque quem é esse homem para achar que é Deus e perdoar pecado? Jesus é Deus, né? O Verbo se fez carne. E além de perdoar o pecado, ele curou aquele homem que estava paralítico em uma maca, né? Em um colchão ali, entregue a ele para ser curado. Então, o mesmo Cristo que perdoou os pecados é o mesmo Cristo que falou: levanta-te e anda. E o homem tomou o teu leito e foi para a tua casa. Grande milagre o Senhor fez. Aqui, ao olhar para os fariseus, que eram tão conhecedores da palavra, né? A gente até chega a pensar: muita palavra, mas pouca fé. Muito conhecimento, mas pouco amor de Cristo. Pouca empatia com o próximo. Porque eles ficaram mais preocupados em julgar quem é esse que acha que cura pecado, do que ao ver um paralítico ser curado. E Jesus fez isso para mostrar que ele é Deus. E o nosso Jesus é o mesmo Jesus que continua curando nos dias de hoje. Que continua perdoando nos dias de hoje. Tanto Pedro quanto Judas pecaram, certo? Os dois pecaram. Porém, Pedro se tornou um grande discípulo de Jesus e fez uma linda história com Jesus. E Judas, que também errou, mas por não se perdoar, não se sentir perdoado, porque Jesus também perdoou Judas, porém ele não se sentiu perdoado. E o que foi o fim de Judas? Ele se matou, né? Ele se matou e se espatifou as suas vísceras no terreno que ele havia comprado com as moedas da traição de Jesus. Porém, se ele tivesse se perdoado e pedido perdão para Jesus, eu não tenho dúvida que a história dele seria totalmente diferente. O que você precisa deixar ir? O que você precisa liberar? Libere as pessoas. Libere as pessoas. Sabe, eu não sei se tem alguém que você precisa perdoar. Perdoe-a o quanto antes. Ah, Su, mas eu não consigo conviver. Mas perdoa e libere essa pessoa. Se for para conviver, o tempo vai dizer. E se não for, deixa a pessoa ir. Livre a pessoa e livre a si mesmo. Cada perdão liberado é um alívio que a gente dá para nossa alma. E a gente começa a desbloquear coisas na nossa vida.
né? O perdão de Jesus é nos dado diariamente, porque somos errantes, somos seres humanos que falham, né? Mas não podemos ficar sempre nesse emaranhado de pecados. Mas esse Cristo nos perdoa, nos salva, nos purifica, tá bom? Não sei se você precisa liberar o perdão para alguém, mas libera o quanto antes. E seja livre para voltar a caminhar com Cristo. Assim como esse paralítico voltou a andar, volte a andar também, na direção que Cristo quer que você venha caminhar. Libere o perdão e caminhe, gente, sabe? Volte a caminhar na direção daquilo que Cristo quer para você. Vamos lá. E levantando-se partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que deram tal autoridade aos homens. Por que temor? Porque quando a gente vê tamanho milagre, ou quando a gente vê tamanha manifestação de Deus na vida de um ser humano, aquele sentimento de susto, de surpresa, também se transforma em temor, porque esse Deus, esse Jesus que fez tantos milagres, inclusive esse que foi a cura de um paralítico em Cafarnaum, é o mesmo Cristo que opera hoje na minha vida e na sua vida. É esse Cristo que faz grandes maravilhas no nosso meio, não é? E é para onde a gente está caminhando para ir à eternidade. É aonde nós iremos encontrar aqueles que já foram e foram salvos em Cristo Jesus, porque reconheceram Ele como único Senhor e Salvador da tua vida e já estão ali com Cristo. É logo ali, né? E aonde nós iremos também passar a nossa eternidade. E é essa a palavra de hoje, gente. Perdoe rápido, se arrependa rápido dos seus pecados e volte a caminhar com Cristo, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Desejo que a gente tenha um excelente fim de domingo, uma semana abençoada, guardada, remida e protegida pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu desejo para mim, para você, para nós. Mais de Cristo, menos de nós. Porque assim nós conheceremos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Excelente semana, gente. Fica com Deus e até semana que vem e a próxima palavra para conhecer mais de Jesus e ter mais dele. Sempre mais dele. É tudo sobre ele. Até mais.